E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean. Sejam todos bem-vindos a mais um Releitura Nerd. Hoje eu vou trazer para vocês um comparativo das especificações técnicas que foram reveladas até o momento do Xbox Series X e do PlayStation 5. Vou explicar ponto a ponto usando a tabela que foi divulgada pela Eurogamer, beleza? Vamos tirar todas as suas dúvidas do que significa todas essas letrinhas aqui, esses números, enfim, tudo que você já queria saber na hora de decidir qual videogame comprar, mas você tinha vergonha de perguntar e também não conhece ninguém que sabe explicar isso aqui, beleza? Então, bora lá ver as especificações técnicas, mas antes lava sua mão, toma um banho aí, passa álcool em gel e bora lá. Bem, pessoal, ontem foi revelado então, né, o que vai ter no PlayStation 5 depois de um mistério da porra que a Sony fez. E eu, em vez de ficar falando exatamente tudo que tem no PlayStation 5, eu vou já fazer um comparativo entre ele e o Xbox Series X. De princípio, eu já quero dizer que o Xbox é muito mais poderoso, tá, do que o PlayStation 5, e eu vou explicar caso a caso. Aqui, na nossa tabelinha que você está vendo grande aí na tela, muito provavelmente, a gente tem o primeiro ponto, que é a CPU. A CPU do PlayStation 5, ela é uma CPU baseada na arquitetura Zen 2, né, com 8 núcleos que funcionam até 3.5 GHz. Esse até é que vem a pegadinha da Sony, né, porque essa frequência é variável. Aqui está falando que tem o SMT, mas na especificação da Sony ela não falou nada. De qualquer forma, essa frequência variável quer dizer o quê? Que em momentos de pico, quando o processador estiver sendo mais utilizado, ele vai ter, né, a frequência em 3.5 GHz. Mas em momentos mais tranquilos, ou quando o videogame estiver mais quente, por exemplo, não sei se vai ter a parte térmica atrapalhando isso, essa frequência vai cair muito, tá? Pode cair para, sei lá, 3.2, 3 GHz. Ou seja, é a frequência máxima, né, quando o processador estiver em pleno funcionamento. Isso dependendo de temperatura, voltagem, enfim, tudo isso. No Xbox Series X, a gente tem dois tipos de funcionamento do CPU. O CPU, para quem não sabe, é o processador, beleza? Você pode usar ele com 8 núcleos, com o SMT desativado, beleza? Só que, nesse caso, ele vai funcionar em 3.8 GHz fixos. Ou seja, ele nunca vai variar, vai ficar sempre em 3.8 GHz. Ou se você quiser, ele pode... Se você quiser, falando, parece que é o cara, né, que vai escolher lá. Mas quem vai escolher é o desenvolvedor, tá, do jogo. Se o desenvolvedor do jogo quiser, ele vai trabalhar em 3.6 GHz com o SMT ativado. Aí você vai perguntar o que é SMT. SMT é uma sigla em inglês, olha o inglês que perfeito, que significa Simultaneous Multithreading, que são núcleos lógicos simultâneos, né? Que vai fazer o quê? Com que um processador que tem 8 núcleos tenha, logicamente, né, funcionando nele, na parte lógica do processador, 16 núcleos. Ou seja, em outras palavras, vai aumentar a potência do processador. Em jogos de mundo aberto, tipo Assassin's Creed, GTA, quanto mais núcleos tiver, melhor, né? Ou seja, o videogame consegue lidar melhor com isso. No caso do PlayStation 5, aqui está falando que ele vai ter o SMT 3.5, no Xbox 3.6. Se você de novo, né? Se o desenvolvedor quiser, ele pode usar só 8 núcleos físicos, sem os núcleos lógicos, a 3.8. E no Xbox toda a frequência que foi divulgada é fixa, não varia, né? Ou seja, é muito melhor. Então, o primeiro ponto aí da CPU, o Xbox, na minha concepção, já leva bastante vantagem. O segundo ponto é a GPU. GPU, para quem não sabe, é o que seria a placa de vídeo, é o chip gráfico. O PlayStation 5 tem um chip gráfico que funciona, né, com a arquitetura Zen 2. Deixa eu falar junto. O PlayStation 5, ele tem um chip gráfico que usa a arquitetura RDNA2, que é a arquitetura mais recente da AMD, que inclusive não está disponível para computadores domésticos, tá? Essa arquitetura, a RDNA2, é o que seria a evolução das placas de vídeo RX 5700, né? Ou 5500, 5600. No PlayStation 5,
ele vai ter 10.28 teraflops, com 36 unidades computacionais ativas e funcionando até 2.23 GHz. De novo o até, né, que é a frequência variável. Para quem mexe com o computador sabe que essa frequência variável, esse boost, né, que a gente chama, nunca trabalha, né, nessa frequência. Vai ser casos raríssimos, ao meu ver, que essa placa de vídeo vai funcionar em 2.23 GHz, até porque isso aí dissipa um calor monstruoso, né? Dentro de um videogame fechado, isso vai esquentar pra caramba. Eu acredito então que ele sempre vai trabalhar muito mais baixo do que isso, né? De 2 GHz para baixo. Eu acho inclusive que a Sony, vendo o desempenho do Xbox Series X, ela meteu um overclock cabuloso nessa placa de vídeo aí, e é por isso que a gente vê uma frequência tão alta assim, tá? Então assim, os rumores antigos é que esse videogame teria 9,2 teraflops. Eu acho, né, pessoalmente acho, não estou te dando certeza, que realmente era verdade. E a Sony pegou, né, e deu um overclock para ficar em 10.28 teraflops. Mas isso aí é um pico, né, do desempenho do videogame. Em geral ele vai funcionar com a frequência mais baixa. Já a placa de vídeo do Xbox Series X trabalha com 12.16 teraflops, com 52 unidades computacionais e com um clock fixo a 1.825 GHz, ou seja, 1.8, né? De novo, para mim, existe uma vantagem muito clara, não só em teraflops, que eu acho que vai ser a realidade 9 contra 12, tá? E não 10 contra 12. Mas essas unidades computacionais que o Xbox tem a mais trazem vários benefícios para quem tem uma placa de vídeo que vai trabalhar com Ray Tracing, com iluminação dinâmica, e assim, todas essas, como é que fala features em português? Você tá perguntando pra mim? Todas essas características que os jogos de hoje já trazem, entendeu? Então assim, quanto mais unidades computacionais, que em inglês é chamado de Q, né, melhor a placa é. Então apesar do teraflop não parecer tão diferente, essas unidades computacionais vão fazer uma diferença muito grande quando o jogo tiver Ray Tracing, iluminação dinâmica, né, essa parte mais avançada, principalmente de shaders. Então acho que aqui... Oi? Assim, eu sou muito leiga sobre essas coisas, assim, se eu tivesse que comprar entre um Xbox ou um Play, eu ia ficar na dúvida, assim, especificamente aonde que isso impacta pra mim, assim, pessoa, usuário final, assim, qual o impacto desses dois itens? Da CPU eu até entendo, porque o computador ele tem um CPU também, mas esse GPU aí, qual o impacto, assim, ele agiliza em qual processo? A GPU é o responsável por realizar, para gerar no videogame, no computador, a imagem que você vê na tela, entendeu? Ah, tá. Então quanto mais esse quanto mais teraflops tiver, mais bem feita é a imagem, por assim dizer. Roda numa resolução melhor, com sombras mais bem feitas, com a iluminação mais bem feita. Entendi. Isso é o que traz uma GPU mais forte. Na minha concepção pessoal, a GPU do Xbox é muito mais forte que a do PlayStation 5, tá? As duas usam a mesma arquitetura, né? RDNA, e com um hardware que faz o Ray Tracing. Ray Tracing, para quem não sabe, é uma técnica utilizada para fazer a iluminação e o sombreamento em cenas 3D. Ah, entendi. Quanto mais forte for isso, melhor, né? Aí a diferença de um pro outro é que um é variável e o outro não é variável. No caso do Xbox não é variável. O que acontece aqui no PlayStation 3... O que acontece aqui no PlayStation 5, se você pegasse, por exemplo, e comparasse ele com um carro, o cara vai falar assim, qual a velocidade máxima de um, sei lá, de um Gol quadrado? Aí o cara vai falar, 180 km por hora. Mas tu já chegou a 180 km por hora no Gol quadrado? Você já viu como é que é? Então é isso. Entendi. É uma velocidade máxima de pico, assim, é uma velocidade que a gente chama teórica, né? Ou seja, na teoria, em condições perfeitas, a placa de vídeo vai funcionar em 2.23 teraflops, em 2.23 GHz. Porém, essas condições perfeitas são dificilmente alcançadas. E geralmente ela vai funcionar mais baixo do que isso. Entendi. Entendeu? Ficou claro agora. A memória, ambos têm 16 GB de memória. O que acontece é que ambos usam memória GDDR6. GDDR é um tipo de memória feita para placas de vídeo, tá?
No PlayStation 5, ela tem uma banda, uma taxa de transmissão de 448 GB por segundo, toda a memória. No Xbox Series X, a memória ela trabalha de uma forma que é assíncrona, né? Desincronizada, um pente com o outro. Então ela tem, não é que seja um pente, tá? Mas são chips diferentes. Ela tem 10, a memória então do Xbox Series X tem 10 GB, funcionando em 560 GB por segundo. Penso eu que vai ter uma latência muito alta, mas tem 6 GB que funcionam a 336 GB por segundo, com a latência muito provavelmente bem mais baixa. Inclusive nesses 6 GB, 2,5 GB são especificamente direcionados para o sistema operacional do videogame. Para quem não sabe, para o sistema operacional, quanto menor for a latência, melhor, tá? Por isso que no computador a gente usa a memória DDR4, em vez de usar GDDR6, por exemplo, no computador doméstico. Porque o Windows, que tem arquivos pequenos, né, são vários arquivos menores para tratar, precisa de uma latência mais baixa. Em uma explicação assim, muito simples, a latência é o tempo que a memória demora para começar a funcionar. Então, quanto maior a latência, mais tempo ela vai demorar para ler o próximo arquivo. Se você trabalha com arquivos pequenos, a latência grande te atrapalha, entendeu? Então, assim, a latência menor nesse caso vai deixar o sistema operacional muito melhor, né? E no caso de jogos, quando você transfere para a memória uma engine que tem vários arquivos pequenos, né? Arquivos de memória, arquivos de inteligência artificial, arquivos de sei lá, de física, arquivos de como é que o jogo tem que funcionar. Esses arquivos são pequenos, né? E quanto menor a latência nesse caso, melhor o jogo vai rodar. E aqui acontece, né, de o PlayStation 5 ter uma memória que é muito rápida, é ótima, não estou falando que é ruim, mas eu acho que a latência dessa memória deve ser alta, com a velocidade alta. Se você tiver um jogo que usa arquivos menores, né, o Xbox Series X vai ter outra vantagem. E nos jogos que precisa de muita banda, né, e a latência não é importante, a memória que vai ser usada mesmo para a placa de vídeo, no caso do Xbox Series X, também é mais rápida. Ou seja, ele tem uma vantagem para mim, na minha concepção, em 2 pontos. Nas memórias de baixa latência e também nas memórias de alta velocidade, que é uma de 10 GB de 560 GB por segundo e uma de 6 GB trabalhando a 336 GB por segundo, mas provavelmente com a latência menor. Então vamos pegar o exemplo de um jogo, GTA. Just Dance, que é um jogo que eu gosto, por exemplo. Ele roda, dependendo, se você tem muita memória, ele vai rodar muito bem. Just Dance, por exemplo, Just Dance é um jogo que ele usa arquivos de vídeo. Os arquivos de vídeo são arquivos grandes. Então, nesse caso, quanto mais rápida for a memória, melhor. Entendeu? Por quê? Porque o arquivo é grande. Por mais que ele tenha que demorar mais entre ler um arquivo grande ou outro, e o próximo arquivo grande, essa demora pra gente é indiferente. Porque o que vai interessar nesse caso é que o arquivo grandão, que é o vídeo, carregue o mais rápido possível. É igual o do Assassin's Creed também. Aí no Assassin's Creed a memória com a latência baixa é melhor. Melhor, né? Por exemplo, eu tô numa fase que é a fase dos mares, né? Tipo, eu tenho que... Eu pego o barco e fico andando nos mares, fico lutando. É muito engraçado. Apanhando, né? Aí eu fico morrendo lá nos mares, lá matando o povo e morrendo também. E assim, é muito rápido uma cena pra outra. Tem a ver com a memória, né? Nesse caso do Assassin's Creed, a engine, o que é a engine? É como se fosse o sistema operacional do jogo, onde ele está rodando em cima desse sistema operacional, que a gente chama de engine. A engine do Assassin's Creed carrega memória artificial, carrega a reação dos personagens que são controlados pelo computador, ele carrega a física do jogo, né? Por exemplo, quando você joga um cara e ele cai num lugar e bate numa pedra, essas coisas ele controla a física da água, né? Quando você está dentro do mar. Então isso são arquivos pequenos. Nesse caso, uma latência menor vai ser melhor. Entendi. Mas é claro, quanto menor a latência e mais rápida a banda, né? Ótimo. Mas aí você falou que, por exemplo, tipo assim, para o usuário tipo, que nem eu, assim, leigo e final, a gente não consegue ter a percepção, mas eu acho que sim, consegue, né? Por exemplo... Porque, por exemplo, se for num que a memória tem menos e outro tem mais, obviamente a gente vai perceber, porque ele vai dar umas travadas, não travada longa, mas vai dar aquelas travadas assim rapidinho, não é? Então, a latência é justamente isso. Por exemplo, vamos supor que você... Mas é claro, isso aqui eu tô falando simplificado, mas em código de jogo seria vários arquivos, né?
Mas vamos supor que você tenha 10 GB para carregar, né? 10 GB. Numa memória igual a do PlayStation 4 aqui, do PlayStation 5, ainda tô do PlayStation 4. Né? Tu já falou 2, 3, 4. Eu já falei de todos os PlayStation. Igual a mãe da gente quando chama pelo não, chama todos os filhos, menos o nosso. Na memória do PlayStation 5, vamos lá. Vamos botar a memória como se fosse, sei lá, um balde de água que você tem que encher. Seu balde tem... Você tem que botar 1 litro d'água num balde que cabe 10 litros, tá? Uma latência alta é o que? Você vai chamar o cara, ô, preciso do balde para botar água, entendeu? Aí o cara vai vir um velhinho trazendo o balde. Quando você colocar água, vai indo de uma vez, vai caber 1 litro nos 10 litros de espaço do balde de uma vez e pronto, vai embora, não é isso? Agora imagina que você tem que botar 1 litro d'água com, sei lá, com arquivos pequenos, que fossem, sei lá, conchas d'água, até dar 1 litro. Aí você vai falar, e a latência é alta. Ô, vem cá que eu preciso botar 1 litro d'água nos baldes. Aí você pega uma concha d'água, bota aqui, ô, tá acabando, acabou aqui, ó, vem você. Aí vai ouvir um cara, a latência é alta, tá vendo? Você ao mesmo tempo vai colocar 1 litro d'água num espaço que cabe, sei lá, 10 litros. Só que quando você tem um arquivo grande, você pega o balde e despeja dentro de um espaço de 10 litros e vai tudo de uma vez. Só que quando você tem que pegar 1 litro d'água e colocar através de conchas d'água, aí a latência atrapalha, porque cada vez que você tem que colocar uma concha d'água, é um novo pedido que você faz. Vem cá, aí o cara bota uma concha e o cara vai embora. É rápido essa parte de jogar a concha d'água dentro do espaço e ele vai embora. Só que até o outro cara vir com o próximo balde, entendeu? Aí demora. Isso é latência alta. Se fosse uma latência baixa, é como se viesse uma máquina trazendo vários baldes aqui e você ficar só assim, ó. É a mesma coisa, só que nesse caso você está vendo que a transmissão já é mais lenta porque são vários arquivos menores. Quando a latência é alta e a banda é alta, é bom para transferir arquivos grandes, por exemplo, um jogo que tenha, sei lá, texturas em 4K, né, o jogo com resolução alta. Só que se você tiver uma engine, né, Ubisoft, mais pesada, mais bugada, que mexe com arquivos pequenos... Mad Max. Não, o Mad Max era uma engine bem antiga. Mas uma engine tipo a do Assassin's Creed, você vai ter problemas com a latência alta. The Witcher. O The Witcher tem isso, tanto é que o loading dele é demorado porque ele vai em vários arquivos pequenos. Aí cada vez que ele vai passar um arquivo é uma nova espera, um novo pedido, né, no computador, a latência. Tanto é que, por exemplo, se você morrer no meio de uma fase, pra ele voltar tudo de novo de onde você começou, demora. Pois é, e aí a gente chega no próximo ponto, que são os HDs, que foram substituídos por SSDs. O que acontece é que essa transmissão do jogo para a memória RAM do videogame acontece e ele vai ficar armazenado primeiro no HD, né? E essa demora que a Gwen está falando aí do loading é justamente o que acontecia antes, né, com os jogos mais antigos, e eles estão querendo acabar. Aí o que eles pensaram? Vamos aumentar a transmissão não só da memória, né, a banda da memória. Vamos aumentar a transmissão do HD. Então o que eles fizeram? Pegaram HDs de estado sólido, né, padrão NVMe, e colocaram nos videogames. Nesse ponto aqui, a velocidade de transmissão do PlayStation 5 trabalha com o seguinte: é um HD NVMe, um SSD NVMe de 825 GB com a transmissão de 5.5 GB por segundo com um arquivo, né, bruto e 8,9 não, entre 8 e 9 GB por segundo com arquivo comprimido. No Xbox Series X, o NVMe tem uma vantagem de ser maior, né, 125 GB, que hoje em dia não dá nem um jogo direito, 1 TB. Só que a transmissão dele, a transmissão do SSD para a memória é bem mais lenta. A transmissão de arquivo bruto, 2,4 GB por segundo, e a transmissão de arquivos comprimidos é 4,8 GB por segundo, ou seja, a transmissão do arquivo comprimido no Xbox é menor do que a transmissão do arquivo cheio do PlayStation 5. E você vê que aqui tem uma grande vantagem do PlayStation 5. De novo, as pessoas têm uma interpretação muito errada disso, né? Porque acham que a velocidade de transmissão do HD ou do SSD vai deixar os jogos com gráficos melhores. Isso não tem nada a ver. O que acontece é que essa taxa de transmissão, apesar de ser muito alta,
para os padrões de um videogame, de um computador, ainda é muito lenta. Olha a diferença da transmissão do HD, do SSD do PlayStation 5 para a memória. O SSD com um arquivo comprimido transmite 9 GB por segundo. A memória tem uma transmissão de 448 GB por segundo. E é por isso que a gente é obrigado hoje em dia a usar a memória RAM, tá? Tanto no computador quanto no videogame. Só que aqui o PlayStation tem uma vantagem que pra mim vai se mostrar muito grande em carregamento de jogos. Mas pelos testes que a própria Microsoft mostrou, um jogo que carrega, sei lá, em 10 segundos no Xbox Series X, vamos supor que carregue em 5 segundos. Você ia esperar entre 10 segundos e esperar 5 segundos, eu não vejo vantagem muito palpável, né? Claro, é uma vantagem, mas é assim, é uma vantagem besta, né? O que o Mark Cerny falou é que isso vai influenciar o desenvolvimento de jogos, e aí eu acredito. Por exemplo, quando você tiver nesses jogos que você tem que seguir um corredor bem estreitinho para o jogo conseguir carregar a fase, né, disfarçando, ou aquelas cenas de elevadores que você tem que pegar um elevador no jogo e o elevador demora pra caramba para chegar. Por que isso acontece? Porque internamente o jogo está transmitindo a fase que ele quer carregar do HD para a memória. É igual o recorte, né? Exatamente. Quando a gente consegue o avião, né? Que a gente demora. Entendeu? Então, no caso, isso aí não vai mais acontecer, né? Pelo menos é o que se espera. Então, em outras palavras, o desenvolvimento dos jogos pensado nessa transmissão muito mais rápida vai mudar, tá? Mas a transmissão mais rápida do SSD para a memória não influencia diretamente em gráficos. Então, apesar de ser uma vantagem do PlayStation 5, que para mim é muito boa, em cima do Xbox One, hoje tá difícil, em cima do Xbox Series X, isso não influencia diretamente nos gráficos e não vai influenciar no gráfico de nenhum nem outro. Beleza? Onde eu consigo ver a aplicação disso é nos jogos do Lego, né? Por exemplo, os jogos de super-heróis do Lego. E ele tem essas fases de elevador, né? Que ele pedir que o jogo tá carregando disfarçado. Por fora, os dois vão aceitar a expansão de memória, tá? O Xbox Series X vai aceitar um cartão de memória de 1 TB, que já foi mostrado, é da Seagate. E o PlayStation 5 vai aceitar qualquer SSD NVMe. Aqui vem uma parte que eu acho muito problemática, que é o preço, tá? Um SSD NVMe de 1 TB com a velocidade do PlayStation 5 hoje em dia no Brasil custa R$2.000. Vamos supor que a economia se estabilize, o dólar baixe e que a própria tecnologia se barateie. Então vamos supor que em vez de custar R$2.000, custe R$1.000, que é muito caro. O do Xbox Series X, que é uma tecnologia proprietária, muito provavelmente vai ser mais caro ainda, tá? Ou seja, porque só uma fábrica vai fabricar, é mais difícil de achar, então vai ser mais caro ainda. Esses videogames, na realidade, então são pensados para competir não com os videogames comuns, mas sim com o PC gamer, né? Então quem estava acostumado a pagar barato em videogame, a pagar barato em controle, a pagar barato no memory card, né? Apesar de barato ser uma coisa bem específica aqui nesse caso. Vai sentir mais no bolso agora, né? Vai sentir muito mais. Eu acho, por exemplo, que um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, se o dólar chegar para, sei lá, R$6, R$7, vai passar fácil aí de R$5.000 no videogame. Por fim, a gente tem também que ambos suportam o HD USB, só que para jogos das gerações passadas, né? Por exemplo, se você for rodar um jogo do PlayStation 4 no PlayStation 5, você pode salvar esse jogo no HD USB. Mesma coisa do Xbox Series X, se você for rodar um jogo do Xbox One ou Series X, você pode usar um HD USB. Mas para rodar os jogos deles mesmos, é necessário essa memória mais rápida. E nesse caso, para mim, de novo, o PlayStation 5 leva uma desvantagem, porque ele tem 825 GB, velho. 825 GB. Se você for pensar que um jogo hoje em dia passa de 100 GB, 200 GB fácil, vai caber 5, 6 jogos. Resident Evil então, hein? Não, Resident Evil é pequeno. Então, acho que é 50 GB. Não, mas se for comparar os antigos com os novos. Não, vou pegar o Call of Duty Modern Warfare. Esse Call of Duty novo tem 200 GB. Cara, 200 GB. É muito espaço. Então assim, vamos... igual aquele de corrida também, né? Qual?
Aquele que eu tava jogando naquele dia, como é que é o nome dele? Não lembro. Mas pra Doom vai 200 GB também. E assim, isso é os jogos da geração passada, mas pensa que os jogos da próxima geração que vão ter todos os assets em 4K vão ficar mais pesados ainda. Então uns 5, 6 jogos vai caber em cada um desses SSDs, que na minha modesta opinião é muito pouco, tá? Eu acho lindo ser rápido, ser, né, a transferência alta, mas o preço vai ser absurdo. Os dois contam com leitor de Blu-ray 4K, né, Ultra HD. O HDMI de ambos é o HDMI 2.1, né, que aceita 4K 120 Hz, né, para imagens em 4K até 120 fps, ou 8K, tá? Dependendo da sua televisão, lógico, né? São televisões já projetadas para isso. O PlayStation 5, então nesses pontos aqui, aliás, nesses pontos aqui, para mim, ambos se equiparam, tá? Com relação à retrocompatibilidade, o PlayStation 5 leva outra desvantagem, porque ele tem suporte à retrocompatibilidade do PlayStation 4 e, de acordo com o Mark Cerny, a princípio vão ter 100 jogos testados, né, que vão funcionar perfeitamente. Os outros você vai ter que testar jogo a jogo e ver se funciona. Ou seja, não são todos os jogos do PlayStation 4 que vão funcionar no PlayStation 5. Apesar de que eu acho que, sei lá, daqui a uns 6 meses, um ano, vai funcionar tudo. Já no Xbox Series X, ele é retrocompatível com o Xbox original, o Xbox 360, o Xbox One, e roda os jogos dele também. Ou seja, você tem 4 gerações de videogame em um só. Que aí sim eu acho uma grande vantagem, né? As pessoas falam, ah, mas o Xbox não tem jogo. Mas se ele aceita jogos de mais 3 videogames além do próprio, na verdade ele é o que mais tem jogo, né? É porque não tem os jogos que você quer, por exemplo. Mas ele tem muito jogo. E assim, eu acho que isso também é bom para o consumidor que já tinha os consoles antigos, já tem os jogos em casa e não vai precisar recomprar, né? É o caso aqui por exemplo, antes era muito comum, você comprava, sei lá, um PlayStation 3, eu tive um PlayStation 3, e os jogos do PlayStation 2 eu perdi, porque não rodava no PlayStation 3. Como eu sou pobre lascado, eu tinha que vender o PlayStation 2 para comprar o PlayStation 3. Então, quando isso acontece, né, e você tem que vender o seu PlayStation 4 para comprar o 5, é muito bom que os seus jogos do PlayStation 4 continuem rodando. No caso do Xbox, ele vem com uma retrocompatibilidade que aceita vários consoles da família Xbox, que pra mim é também um novo ponto positivo, né? Mais um ponto positivo aí pro Xbox Series X, que nessa situação, né, pelo menos nos aspectos técnicos, é um videogame muito melhor, tá? Minha opinião. Agora, uma coisa que eu sei que você vai me perguntar, Jean, eu rodando os jogos, né? Eu comprando um videogame, ou se eu comprar o PlayStation 5 ou o Series X, o Xbox Series X, eu vou notar a diferença de um jogo pro outro. Tipo, se eu for jogar, sei lá, vamos supor que saia Dark Souls 4. Dark Souls 4 rodando no PlayStation 5 e no Xbox Series X, eu vou notar? Não. Com certeza não. Por que eu falo com certeza não? Porque eu, que sou um cara chato pra caramba, muitas vezes não noto. Não consigo notar. Ó, a pergunta, a Gleice tem um PC que é quase equivalente a um PlayStation 5. Gleice, você conseguiu notar diferenças dos jogos rodando no seu computador antigo pro novo? Não. Tá vendo? Não consegui. Ela não nota. E ó que no novo os jogos estão rodando no Ultra, no antigo rodava no alto, rodava com resolução mais baixa. Talvez a única coisa que faz mesmo a gente notar são aquelas travadinhas assim que dá de vez em quando, né? Mas performance, tirando isso, né? Tirando isso, nada, não muda pra mim. A não ser que só pode ser que se tivesse 2 telas, né? Uma do lado da outra. Uma do lado da outra, jogando a mesma fase, mesmo momento, né? Talvez a gente poderia até perceber uma coisa ou outra, mas assim... Você não nota, velho. Não percebe nada. Você quer uma coisa pra você testar isso? Pega o jogo, roda ele no Ultra no seu computador. Aí você joga, sei lá, meia hora. Depois tu abaixa ele pro alto, né? Deixa tudo travado, 60 fps, mesma resolução, baixa ele pro alto. E roda meia hora. Daqui a pouco você não percebe mais nada.
pra você é o mesmo jogo. Quando você tá jogando, você não fica, ó, essa sombra aqui tá um pouquinho mais mal feita, você não nota nada, velho. Então a verdade verdadeira é que mesmo o Xbox Series X sendo muito mais forte, você não vai notar. Você não vai perceber diferença nenhuma entre ele e o PlayStation 5. Então se você quer comprar o PlayStation 5, eu te falo, cara, não fica desanimado não, achando que vai ser mais fraco. Você não vai nem notar, velho. Depois que você estiver jogando, já era, entendeu? Você nem percebe. E outra coisa, essa guerra que existe aí entre o PlayStation e o Xbox é só zoeira, né, velho? Porque pessoas comuns não conseguem perceber. Você pode, inclusive, pode fazer esse desafio que a Gleice falou. Pega uma televisão, liga um videogame, pega outra, liga o mesmo videogame na mesma fase, mesmo jogo, e muito provavelmente você não vai perceber. Pega o PlayStation 4, que é mais poderoso que o Xbox One normal, e testa. Você jogar no PlayStation 4 ou no Xbox One é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa de você falar assim, um jogo rodando no Ultra 60 FPS, ele é mais bonito numa RTX 2080 ou numa, sei lá, GTX 1660 Super? Não é o mesmo jogo rodando no Ultra? Qual diferença faz um hardware ser mais potente que o outro? Agora, e o valor de um pro outro? Um é mais caro que o outro ou é o mesmo valor? Essa aí é a diferença de um hardware ser mais potente que o outro. O preço, entendeu? O Xbox é mais caro? Eu acho que o Xbox vai ser mais caro. Por quê? Porque ele tem um hardware melhor. O jogo rodando na sua frente, até porque você não fica colado na TV, vai ser igual, tá? E assim, qual é a diferença que vai fazer? Só pra você poder zoar teu amiguinho na internet aí que, meu videogame é mais forte. Mas sabe o que foi que eu lembrei? Quando você vai comprar remédio na farmácia. Né? Tem o genérico e tem o original. É a mesma função do outro. Se muda, forma. É alguma composição, gramas, né? Sei lá, gramas nem que muda. Né, do genérico pro outro, mas o preço é absurdamente mais barato do que o outro, mas é a mesma coisa. Então assim, se você quer comprar o PlayStation 5 por causa dos jogos exclusivos, porque você gosta mais da Sony, é fã da Sony, cara, compra o PlayStation 5, vai ficar chorando. Se você quer comprar o Xbox porque você se sente bem em ter o videogame mais potente, ou porque você gosta dos exclusivos da Microsoft, compra o Xbox também. Agora, a parte da potência não vai, assim, em jogo, em gameplay, vai influenciar muito pouco. Sendo sincero, o Xbox é muito mais potente, né? Na minha percepção aqui como técnico de hardware, cara acostumado a montar, caramba, isso é uma pomba, acostumado a montar videogame, PC gamer, e acostumado a mexer com informática. Quem não sabe, eu mexo com informática desde os 14 anos de idade, então tem 20 anos que eu mexo com essa bosta. Eu te digo que o Xbox vai ser melhor, mas os jogos mesmo, quando você pegar pra jogar, você não vai nem notar. Bem, então essa aí foi a minha opinião, expliquei ponto a ponto aí o que quer dizer cada coisa dessa aqui na arquitetura dos videogames. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E se tiver outras dúvidas, pode pôr aí nos comentários, beleza? E se você for leigo que nem eu, compartilha com seus amiguinhos. É, bom. Porque a gente... Eu gostei de ter ficado aqui assim, porque assim, pra mim, é tudo a mesma coisa. Pra mim não faz diferença nenhuma, só que assim, explicando ponto a ponto a diferença de um pro outro, é mais fácil a gente entender e inclusive assim, pra quem não tem favoritismo ou pra um ou pra outro, acho que até pontos preponderantes assim pra você escolher, né? Caso você tenha condições de comprar com dólar muito alto, acho que é um ponto preponderante pra você escolher comprar um videogame ou outro, né? Se os dois tiverem o mesmo preço, vamos supor, os dois estão no mesmo preço, você gosta mais de gráfico, compra o Xbox. Se o PlayStation 5 tiver mais barato, compra o PlayStation 5. Ou se você gosta dos exclusivos do PlayStation ou do Xbox, aí você compra os jogos que você mais gosta. É isso. A dica é essa. Ok. Beleza? Então, fechou. Até o próximo Releitura Nerd. Um grande abraço. Beijinhos doces. E tchau.